Está entrando no ar o quarto programa Ideias em Foco, com os jornalistas César Venâncio, Walter Bardavil à minha direita, à minha esquerda com muita honra, Fábio Tarjas. Porém, antes eu desejo que o Fábio inicie falando sobre o grupo no WhatsApp, que foi criado com o objetivo de provocar discussões relevantes, que além da pauta colocada hoje no programa, que Fábio vai já anunciar, não vou me antecipar, discutiremos também dois aspectos fundamentais discutidos nos grupos do WhatsApp, que no nosso entendimento demonstra a total descontinuidade de conhecimento de muitos que vão às redes sociais não falar abobrinha, longe disso, porque as pessoas externam seus sentimentos. Agora, ir a uma rede social para escrever o que não conhece, se veja diante do espelho e não esqueça, é a tua imagem. E vou iniciar para passar a palavra ao Fábio Tarjas. Inclusive, quero pedir à banca que nos devolva depois a fala para discutir essa questão. Ouvidoria nos municípios, importância e relevância, foi um tema provocado pelo jornalista Fábio Tarjas nas redes sociais, e passo-lhe a palavra para a abertura temática do quarto programa Ideias em Foco. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, como sempre diz nosso amigo César Venâncio. O grupo de WhatsApp Ideias em Foco é mais uma situação, é mais um momento de debate. Não, pode continuar. Programa ao vivo é assim, estamos ao vivo no YouTube. O nosso amigo ali. Canal Azul aí. Canal Azul. Pronto, eu não sei qual é o canal Azul. Terceiro botão aí, ó. Terceiro botão na mesa branca. Terceiro botão aqui. Aí, Aqui. esse, vai abrindo aí. Vai Esse. abrindo. Pronto. Fala aí. Alô, Vai. alô. Pronto. Estou aprendendo. Vamos recomeçar sem make-off, nada disso. Começa daí agora para ele falar o corte lá. Na palavra, continuando sem corte ao vivo para o YouTube, Fábio Tarjas. Grandes amigos, Walter Bardavil, César Venâncio e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da SEG, Sistema Inespec, fabiotarja.com.br, no WhatsApp, Ideias em Foco. Esse é mais um momento para se discutir, para se analisar, para se avaliar as proposituras diversas, ideias diversas em tramitação nas diversas casas legislativas como um todo. O grupo de WhatsApp Ideias em Foco foi criado exatamente para ser mais um canal, Bardavil, de discussão, de análise das proposituras que se desenvolvem nos municípios de modo geral. Então, com isso nós já temos o YouTube, nós temos o www.fabiotarja.com.br e o Ideias em Foco no WhatsApp, para que as discussões acaloradas sobre diversos temas sejam ali debatidas. Tratamos sobre ouvidoria, sim, a importância da ouvidoria nos municípios, a legislação que assegura a criação das ouvidorias digitais e pessoais. Já tratamos sobre o Uber, né, que também é um tema muito em evidência no momento. E a última grande discussão refere-se às vaquejadas, a quem defenda, a quem condene, e aí as discussões acaloradas acontecem de forma significativa, contribuindo para que o nosso web telespectador possa definir os seus posicionamentos e defender as suas ideias. Fábio, com a palavra o jornalista Walter Bardavil. Boa noite, Walter Bardavil. Estamos na quinta-feira, 4 de outubro de 2016 para o mundo. Boa noite você, telespectador que nos assiste e nos ouve aqui pela rádio, a SEG Web e rede Inespec Secu, e ao nosso amigo, companheiro Fábio e o César Venâncio, né, jornalistas de bancada. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a questão da ouvidoria, ela é interessante quando ela coloca em pauta para discussão. E essa questão que você falou, Fábio, da vaquejada, ela é polêmica, mas eu creio que antes dela ser polêmica, é uma questão de nós observarmos que, em vez de estarmos preocupados
preocupados com vaquejada, se o boi está sendo bem tratado ou maltratado. Acho que nós teremos que pensar no cidadão, se ele está sendo bem tratado, se ele está tendo saúde, se ele está tendo educação, se ele está tendo segurança. Eu acho que um tema mais polêmico e mais, eu acho que prioritário seria nós discutirmos sobre esse assunto. Eu acho que essa questão da vaquejada é uma questão que já está no Senado. O Senado já fez um pronunciamento, já vão aprovar lá algumas decisões para ver se regulamenta a vaquejada de uma maneira que o boi seja bem tratado. Eu não sei como, mas muita gente vai ter que levar o boi para casa, botar no ar-condicionado, para poder participar da vaquejada. Mas, respeitando o boi, né, porque chifre não é todo mundo que tem, né, tem gente que tem vontade de ter, mas só o boi que tem. Então, eu acho que é interessante a gente partir para uma outra polêmica, que é a questão da moralidade, sabe? Eu acho que o caráter de um político, de um representante eleito pelo povo e pela população, para nós sairmos dessa situação caótica que é a corrupção, sabe, deflagrada e que contaminou a nossa política, contaminou os homens públicos e contaminou também a população, que a população ela também é a grande culpada de tudo isso aí. Bem, com você aí, Venâncio, não sei se você concorda com esse tema que a gente deveria levantar nesse momento, depois das próprias propositoras dos vereadores que nós iremos, que essa daí também é outro tema muito importante que o programa Ideias em Foco, ele realmente foca e focaliza muito essa temática das proposituras dos homens públicos do nosso município, do nosso estado. É muito prático para nós, jornalistas, estarmos aqui sentados diante de um microfone, de uma câmera, com uma manifestação transcontinental. Eu digo transcontinental porque vai pelo YouTube, 7 mil sítios e blogs na internet, portanto 99 países em vários continentes, razões pelas quais é transcontinental. Então é super interessante estar aqui diante da câmera, fazer um discurso. Aqui eu não vou contestar a fala do Walter Bardaville, que tem uma visão cultural sobre a vaquejada, e foi muito feliz quando sugeriu, penso eu, na sua fala, que entre se preocupar criando polêmica com o bem-estar do boi, devemos nos preocupar com centenas de pacientes que estão na lista de espera para simples exames de rotina, para a possibilidade da prevenção oncológica, que não acontece. Diz a lei brasileira que 30 dias depois da consulta com o oncologista e a suspeita de estar ou não com um tumor em nível de displasia, hiperplasia ou até maligno, tem esse cidadão tem o Estado o dever de colocar esse cidadão imediatamente na assistência médica. E ninguém discute isso. Portanto, é feliz na fala o jornalista Walter Bardaville, quando, de forma bem prudente, até ironiza, falando de que quem tem chifre deve ficar feliz porque depende da vaca que ele dá. Mas nós não podemos falar de vaca nem de boi diante de uma população que não tem, muitas vezes, condições de acessibilidade a um simples hemograma, que o indivíduo, ao falar com o médico, marca um hemograma para dezenas de dias depois, ou vários dias em pós a consulta médica, e para voltar a falar com o médico é um sacrifício. Então, Sua Excelência, o senhor prefeito, com a ajuda da sua técnica ou dos seus técnicos na medicina, devemos, também com o envolvimento da sociedade, discutir a questão de um planejamento para que possam essas pessoas serem, uma vez atendidas no Sistema Único de Saúde, ter um prazo, uma razoabilidade para que sejam elas, sim, submetidas aos exames pré-clínicos para a avaliação do seu estado geral. Então, é nessa posição que eu fortaleço a fala do jornalista Walter Bardaville, quando diz: temos outras coisas mais importantes para se preocupar. E aí nós temos no parlamento, e nesse parlamento municipal de Fortaleza, vereadores que têm visões amplas e apresentam projetos. E além desse projeto, que nós estamos já no 4º programa de Ideias em Foco, né, Val? Vem aí, planejando a cidade de Fortaleza em 2017. Passo a bola para o meu amigo Fábio Tarja, que vai falar do projeto de Sua Excelência, a vereadora Tamara Holanda, e após ele falar, se for prudente comentar,
comentaremos com um senso crítico de responsabilidade jornalística. Pois é, amigos. Na pauta de hoje, do Câmara Municipal de Fortaleza, a vereadora Tamara Holanda apresentou um projeto de indicação com o número 240 de 2016, que trata exatamente do seguinte, da obrigatoriedade de se instalar nas construções e reformas do município de Fortaleza de válvulas de acionamento duplo de descarga. O objetivo disso é poupar água. O banheiro, com o seu vaso sanitário, com acionamento duplo de descarga. Quando o objeto for gomoso, o acionamento é um. Quando for líquido, é outro. Pasme, 25% da água utilizada em uma casa, em uma residência, sai pelo ralo, é só descarga. É verdade. Então, se nós tivermos uma cultura de se criar, de se instalar o acionamento duplo dessas válvulas de descarga, nós vamos ter uma economia significativa. Isso interfere de forma positiva, tanto no bolso do consumidor, como na questão ambiental, que a gente sabe que vivemos um dos momentos mais críticos de falta d'água no estado do Ceará e na região metropolitana. Para o que é que você entende como uma propositura dessa? O que é que você acha dessa iniciativa da vereadora Tamara Holanda? Olha, essa iniciativa, Fábio, a gente tem que analisar por 2 ângulos. A iniciativa é quase uma obrigatoriedade do cidadão. Ele quer ficar tirando água de lata, é só usar à vontade. Certo? Mas se você tem, eu não sei até que ponto, hoje, se você analisar bem, todos os aparelhos sanitários, hoje eles já têm já existe acionamento. Agora não existe nada que normatize a obrigatoriedade de ter. Bom, lógico que se você normatizar, mas como é que você vai, como é que se diz, fiscalizar? A fiscalização vai ser feita pelas regionais. À medida que for a liberação do alvará da obra e a fiscalização da obra pelas regionais, vai exigir esse item nas construções. Os engenheiros terão que analisar o projeto e dentro do projeto tem que ter esse tipo de sanitário com acionamento duplo, né? Bom, não deixa de ser interessante, eu acho que devia ser extensivo, inclusive, ao governo do estado também, para os municípios também, de um modo geral, se adequarem. É de suma importância nesse período, inclusive, que nós estamos correndo um grande risco de irmos para o 6º ano de seca no estado do Ceará, lembrando que nós não temos mais reservatório para abastecer principalmente a capital. A capital está entrando em colapso. Infelizmente, o governo do estado, ele se omitiu, durante todo esse tempo, já deveria ter se preocupado em planejamento hídrico, né? Providenciar exatamente o mínimo. Por exemplo, você vê, hoje você tem dinheiro para futebol, que foi comentado no ano, você tem de 1 milhão e aproximadamente 1 milhão e 300, 400 mil reais, certo? Para futebol, e você, em vez de estar furando poços, está esperando que o governo federal libere verba para isso, quando o estado já deveria ter antecipado. Quer dizer, você vê uma preocupação em lazer, em esporte. Sendo que o povo está morrendo de sede, de fome. O povo está morrendo de sede. A saúde está precária. Tá? Se gasta hoje superfluamente em várias áreas e esquece, por exemplo, a segurança. Hoje você vê a greve dos policiais civis, que nós não podemos deixar de comentar. Tá entendendo? Então são as coisas mais como diz, prioritárias, elas estão deixando de serem atendidas, e a coisa está pegando. Então fica muito difícil você trabalhar em cima, tá entendendo? De algumas prioridades, quando o próprio governo não está preocupado com prioridade. Esse é que é o grande problema. E você que nos assiste, tanto aqui pela rádio como pela TV Web, é importante a gente começar a se preocupar com isso, porque a população é que tem que dar resposta e dizer o que realmente ela está querendo. E não é resposta só na hora de votar, mas é na hora de se manifestar. Eu acho que nós jornalistas temos que ter a responsabilidade de nos preocuparmos em falarmos a verdade e clara do que está acontecendo. Nós falamos
pelos meios de comunicação tipo WhatsApp, interativo, mas na hora de nós fazermos os nossos programas que têm alcance internacional, nacional, nós medimos as palavras para não ferir a grupo A, o grupo B. Nós não estamos aqui para ferir grupo A ou grupo B, mas sim para dizer a verdade do que a população e o povo está precisando. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos formadores de opinião não para o que é errado, mas sim para o que é certo, coerente e ético. Temos que parar de passar a mão na cabeça de políticos que estão ali só para se logo completarem. É diferente do que de um político. Eu garanto que se tirasse o salário e as mordomias dos políticos, eu quero saber se teria essa quantidade de gente se candidatando para se eleger e ficar lá com o cargo de deputado, de senador, mesmo de vereador. Então, quando a gente pega uma propositura dessa, uma propositura que ela chama a atenção, Fábio e César, a população, é para que a população entenda que ela também precisa ser monitorada, ela precisa também ser educada. É muito mais fácil nós multarmos, criarmos multa, criarmos uma maneira de meter a mão no bolso. O projeto indica exatamente isso. E nós temos que educar. Educar a população, criar meios de comunicação, educando. Eu me lembro bem que quando Fortaleza estava um lixo total, na gestão de uma das primeiras mulheres eleitas no estado do Ceará, por boicote ou não, foi criado a figura do Sugimundo. E a população tomou conta, porque os próprios filhos diziam: pai, você vai jogar lixo no chão, isso é Sugimundo. Então, isso é uma maneira de se educar. Com certeza. E não de se punir. A gente primeiro pune, para depois querer educar. Essa é uma realidade. E o projeto aponta exatamente isso, amigo. Se a obra não se adequar a essa realidade, o projeto vai parar, a obra vai parada. Lógico. Então é fundamental que se exija essa cultura da economia através de mecanismos como esse, que comprovadamente... Que ela não está multando, ela está apenas regulando e fazendo com que você trabalhe corretamente. Isso. E com iniciativas reais. Que garantem a economia de água e do bolso também, que é interessante. Então essa propositura foi apresentada hoje, vai ser analisada pelas comissões que compõem a casa e deve receber. É indicação porque nós tratamos sobre as obras públicas também, não só as privadas, não só da iniciativa privada, mas quando for obra pública, reforma de órgãos, construção de outros órgãos, tem que se colocar as válvulas de acionamento público. De um modo geral. Então essa iniciativa vai ser analisada pelas comissões e deve receber parecer E uma outra ainda nesse mês. Uma outra questão, fortalecendo aqui a fala dos meus colegas, concerne um aspecto importante a participação da vereadora na construção de normas, que essa é uma das funções do parlamento e dos parlamentares, constituir normas para regular condutas para o interesse social. E essa questão ela é relevante porque envolve um ponto que estamos vivendo agora, que é uma crise hídrica. E essa crise hídrica não passa só pela imposição de regulamento jurídico, mas também de consciência do cidadão. Às vezes eu fico falando aqui, e quando eu chego em casa com o equipe de abrir a torneira e ir acima do razoável, eu digo: caramba, quando eu estou falando para o público, eu me manifesto no sentido de sugerir que eu sou um exemplo. Todos nós temos que ser um exemplo. Eu não faço isso. Talvez aqui inconscientemente a gente termina não fazendo. Já colocamos até um aviso, ou se não colocamos, vamos colocar. Cuidado. Por exemplo, na minha casa, uma política na minha casa. No banheiro tem um balde. O cidadão termina de tomar banho, acumula água e depois manda para o vaso sanitário. Porque você gasta quase 18 litros, né, companheiro? Quando dá uma descarga. 25% olha aí, meu irmão. da água consumida em uma residência só na descarga. Então, isso é um absurdo. Agora, tem a questão de conscientização. Tem aparelho sanitário que, se você não tivesse nos dispositivos, você pode botar uma garrafa de 2 litros de refrigerante dentro dela, porque ela só vai encher o necessário para dar a descarga mínima. Ok, terminando o primeiro bloco, daqui a pouco nós voltaremos na pauta as ouvidorias e vamos questionar
defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses da sociedade. São as funções do Ministério Público definidas pela Constituição da República de 1988. A Carta Cidadã deu nova concepção ao Ministério Público, tornando-o autônomo e independente. O órgão também passou a fazer parte do capítulo das funções essenciais à Justiça. O Ministério Público Brasileiro é formado pelos Ministérios Públicos Estaduais, que atuam perante a Justiça Estadual, e pelo Ministério Público da União, o MPU, que se divide em 4 ramos: os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho, Militar e o do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público Federal é o ramo do MPU que atua nas causas de competência da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O MPF atua sempre que estiverem em discussão bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas federais. O MPF também exerce a função eleitoral quando oficia nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral. A atuação do Ministério Público Federal ocorre nas esferas civil e criminal, além de agir como fiscal da lei quando envolve interesse público relevante. No âmbito criminal, quando é verificada a possível ocorrência de crime, o membro do MPF pede à Polícia Federal diligências de investigação e a instauração de inquérito policial, podendo apresentar ou pedir provas. Ao fim da investigação, o MPF pode decidir pelo arquivamento ou oferecer denúncia que, se recebida, vai dar início à ação penal. Cabe ao membro do Ministério Público, em inquéritos ou processos criminais, propor medidas como sequestro de bens, hipoteca legal e arresto. Também pode requerer a realização de perícias, quebra dos sigilos bancário e fiscal, interceptação telefônica e que testemunhas sejam ouvidas. Na tutela coletiva, o principal instrumento de defesa de direitos é a ação civil pública. Ela é usada especialmente em caso de violação a direitos irrenunciáveis, como o direito à saúde, à educação e ao meio ambiente. Outro instrumento são as ações de improbidade administrativa propostas pelo MPF contra agentes públicos que lesam a União. Antes de propor as ações ao Poder Judiciário, o MPF pode fazer uma recomendação às partes, solicitando que as irregularidades sejam resolvidas ou propor ainda a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, o TAC, no qual as partes assumem compromissos na esfera extrajudicial. Isso traz uma solução mais ágil para questões que poderiam sobrecarregar o judiciário com novas ações. Tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, o Ministério Público Federal atua como fiscal da correta aplicação da lei. Mesmo que não seja autor da ação, o MPF deve se posicionar, por meio de pareceres, sempre que um processo envolver interesse público relevante nos mandados de segurança contra ato de autoridade pública federal e nos processos em tramitação nos tribunais superiores. A atuação dos membros do MPF é organizada de acordo com a divisão dos órgãos do Poder Judiciário em que oficiam. Os procuradores da República são lotados nas Procuradorias da República, sediadas nas capitais dos estados e nos municípios onde há vara de Justiça Federal. Os procuradores regionais da República integram as Procuradorias Regionais da República e oficiam perante os Tribunais Regionais Federais. Já os subprocuradores gerais da República são lotados na Procuradoria-Geral da República e atuam em processos judiciais em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. O MPF é chefiado pelo Procurador-Geral da República, que também exerce a chefia do MPU e a presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que exerce o controle de todo o MP brasileiro. O Procurador-Geral da República é indicado pelo Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Ao chefe do MPF compete propor ação penal contra Presidente da República, vice-presidente, ministros, congressistas, governadores, magistrados, entre outras autoridades. Cabe ainda oferecer ação direta de inconstitucionalidade, bem como outras ações ao Supremo Tribunal Federal.
Os membros do MPF ingressam na carreira por meio de concurso público. A atuação independente dos procuradores da República é garantida pela Constituição. Eles têm autonomia funcional, que é o poder de agir de acordo com sua convicção, sem interferência de outros membros e poderes. Eles também não podem ser transferidos para outra cidade sem o seu consentimento, mas apenas em caso de interesse público. Os membros do MPF são vitalícios. Após 2 anos de exercício, só podem ser demitidos por decisão judicial definitiva. A coordenação das ações do MPF é feita de forma temática por câmaras de coordenação e revisão e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. As câmaras dedicam-se às áreas de atuação do MPF: defesa da Constituição, combate ao crime e controle externo da atividade policial, defesa do consumidor e da ordem econômica, meio ambiente e patrimônio cultural, patrimônio público e social e populações indígenas e comunidades tradicionais. A atuação eleitoral do Ministério Público é feita em parceria entre os membros do MPF e os dos Ministérios Públicos nos estados. O Ministério Público atua em todas as fases do processo eleitoral, desde a inscrição dos eleitores, as convenções partidárias, propaganda eleitoral, até a prestação de contas dos candidatos. Em âmbito internacional, o MPF atua em cooperação com ministérios públicos de outros países no combate ao crime organizado transnacional. Esse trabalho é realizado por meio de redes de cooperação jurídica, foros internacionais e em contato direto com autoridades estrangeiras. O Ministério Público Federal é uma das instituições de maior credibilidade no Brasil. Sua missão é promover a realização da justiça, o bem da sociedade e em defesa do Estado democrático de direito, tendo em vista os valores de autonomia institucional, compromisso, transparência, ética, independência funcional, unidade, iniciativa e efetividade. Agindo assim, o MPF espera até 2020 ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência na promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção.